Olá, voltamos! Depois de uma longa exposição no último vídeo sobre a primeira parte do capítulo 19 do livro de Atos, agora vamos retomar e ver o que está acontecendo na grande cidade de Éfeso. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de conhecermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Nos inspira, nos ilumina e nos ensina, Senhor, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos então, capítulo 19 do livro de Atos, a partir do verso 23. Paulo está em Éfeso, onde ele ficou por bastante tempo, ensinando, pregando, e lá na escola de Tirano, né, um espaço que ele conseguiu lá para poder seguir o seu trabalho. E Éfeso representa uma quebra de padrão. Nós temos aqui um padrão que tem duas quebras, uma em Atenas e uma em Éfeso. Qual é o padrão? Paulo chega, ele começa a pregar na sinagoga e depois ele vai pregar também aos não-judeus, e aí os judeus vêm, perseguem Paulo, tentam matar, apedrejam, esse tipo de coisa. O que aconteceu em Atenas? Não aconteceu isso não. Em Atenas zombaram do evangelho, só isso, e viraram as costas. E em Éfeso quem tenta matar Paulo não são os judeus, são os não-judeus, o povo grego. Vamos ver como é que foi essa história? Então, naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho, lembrando aqui, é a igreja, é a expressão que usavam na época para falar do cristianismo. Nós hoje falamos cristianismo, mas se falava o caminho de Cristo. Um ourives é a pessoa que faz peças em ouro, fabrica joias ou peças que sejam no metal ouro. Ele era chamado Demétrio e ele fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, o templo de Diana, que dava muito lucro aos artífices. Então ele era uma espécie de um fornecedor, né? Ele fazia isso e aí isso gerava todo um comércio. O templo de Ártemis, o templo de Diana, ficava em Éfeso. Ele era um dos mais importantes templos pagãos da antiguidade. Ele, inclusive, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era enorme, era muito bonito. E qual era a história? Parece que caiu um meteorito por lá e o pessoal achou a rocha e alguém olhou assim, olha, parece uma pessoa, assim, meio forçado. E aí disseram que era a imagem da deusa Ártemis e que foi enviada dos céus para eles. Então eles fizeram um templo ao redor. É mais ou menos hoje, sei lá, a pessoa olha uma parede com infiltração, dá uma mancha lá, e a pessoa olha assim e fala, é Jesus. E já vira peregrinação, né? Ou com uma criança, ou alguns adultos como eu, que olham para as nuvens assim e veem um bicho nas nuvens, assim, um formato que acha que é um bicho, né? Então, foi isso. Alguém olhou para aquele meteorito, ou para aquela rocha e falou, é Diana, né? Por que eu falo Ártemis ou Diana? É porque varia, às vezes se usa a forma grega ou a forma latina do nome, mas o caso que era um ídolo, né? Um falso deus. E vocês, não sei se você sabe, mas eu vou lhe contar, por trás de todo o ídolo, né? Por trás de todo falso deus tem um demônio. Isso é um fato, e é um fato bíblico, né? Existe toda uma manipulação espiritual por trás disso aí. Mas aí, esse Demétrio, o problema dele não era espiritual, não. Era o bolso. Porque eles estavam sentindo o seguinte, as pessoas estavam se convertendo a Cristo e estavam parando de dar atenção para aquelas bobeiras. E aí a história de comprar miniaturinha de prata feita né, imitando o templo, o pessoal não estava mais interessado nisso. O pessoal queria era Jesus mesmo. O cristianismo, na sua origem, na sua essência, ele não tem a ver com comprar objetos, com objetos de culto, né? Ele tem a ver com adoração em espírito e em verdade. Vamos lembrar, quando a mulher samaritana conversou com Jesus, ela veio com a dúvida, né? Senhor, vocês judeus falam que se adoram em Jerusalém, mas nossos antepassados falam que é aqui em Samaria. Onde é que é? E o Senhor falou, não. Vem o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E o pessoal hoje ainda quer se apegar, às vezes, a lugares, a objetos. Não, mas aqui o negócio era o bolso, né? O apego aqui era o bolso. Ele dava muito lucro para os artesãos, né? E ele se reuniu com os trabalhadores dessa mesma profissão dele, o pessoal, os ourives, né? Os fazedores de joias. E ele falou assim, senhores, vocês sabem que nós temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia.
Vamos lembrar que a província da Ásia é a província romana, não é a atual Ásia, tá? Que é aquele continente enorme. Então, Demétrio reuniu pessoas assim, gente, vocês sabem que a gente ganha muito dinheiro com esse negócio de religião, né? E esse Paulo, ele está convertendo as pessoas. E as pessoas estão parando de comprar nossos bonequinhos, nossos templozinhos, né? O negócio está ficando ruim. Ele diz que deuses feitos por mão humana não são deuses. Engraçado que eles achavam isso... Não é doido quando a pessoa não se escuta? Ela está falando, se ela parasse para se escutar... Paulo está dizendo que o que é feito pela mão humana não é Deus? É mesmo? Precisa Paulo dizer isso? Que é Deus que faz a gente, não é a gente que faz Deus? O Antigo Testamento, eu adoro o Antigo Testamento, é gostoso demais de ler, tem muita coisa boa. Claro, sempre lendo, tendo em mente que ele aponta para Cristo, né? O centro da Bíblia é Cristo. Mas tem uma passagem muito curiosa, né? O profeta fala assim, olha, o sujeito acha um pedaço de pau, e aí ele resolve queimar, né? Fazer uma fogueirinha para se aquecer, mas ele separa um pedaço da madeira, e aí uma parte ele queima, aí ele até assa um pão ali em cima, e da outra parte da mesma madeira, ele vai lá com uma faca e esculpe um boneco e fala assim, esse aqui é meu Deus, e adora. E o profeta fala assim, não é assim sentido isso, gente, é madeira. Você usou um pedaço para queimar e fazer pão. E o outro pedaço você chama de seu Deus? Coisa doida. Mas Demétrio estava nessa, né? Então, olha, Paulo está dizendo que não são deuses os que os seres humanos fazem, né? E não somente há o perigo, aí ele começa a apelar para a religião para defender o bolso. Você já viu isso em algum lugar? Olha, não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Não é uma deusa? Tá com medo de Paulo, do homem? Que história que é essa? Gente, é a velha história, né? É a religião a serviço do bolso. Hoje tem muito disso ainda. E quando eles ouviram isso, eles ficaram furiosos, sacaram, né? Vai pegar geral, tá pegando no bolso de todo mundo. E eles começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios, grande é a deusa deles. E em pouco tempo, isso virou caos, isso contaminou a cidade inteira. É aquela ideia de psicologia das massas, né? Começa aquele tumulto e o pessoal vai aderindo, já não sabe nem por que está aderindo, mas está aquele rolo todo, e o pessoal vai entrando no rolo e vai tomando a cidade inteira. E o povo foi às pressas para o teatro. O teatro era um ponto central, né? Era um ponto de reunião, e eles arrastaram os companheiros de viagem do Paulo, que eram os macedônios, né? O Gaio e Aristarco. Já que Paulo tinha mandado, a gente viu no vídeo anterior, né? Ele mandou Timóteo e Erasto na frente dele para fazer a preparação para a viagem que ele ia fazer. Então, sobrou para quem? Sobrou para o Gaio e para o Aristarco. Pegaram eles e levaram para o teatro. O Paulo queria se apresentar. O Paulo entendeu que era por causa dele. Só que os discípulos não permitiram. O pessoal falou, o negócio está muito caótico aqui, a multidão está enlouquecida, Paulo. Não vai não, porque não tem racionalidade nesse comportamento dessa multidão. E aí tinha amigos de Paulo que eram autoridades da província. Paulo morou lá 2 anos. Paulo deu testemunho da verdade. Tinha a história lá dos exorcistas, né? Que o demônio deu um couro neles, lá deu uma maior surra. E tinha o nome de Paulo na história. Então Paulo já era muito conhecido, tinha muito amigo. E tinha amigo também entre as autoridades, né? E esse pessoal chegou a mandar um recado para o Paulo. Assim, não se arrisquem em vir para o teatro. Então mesmo as autoridades não queriam que Paulo viesse. Não, isso aqui vai dar ruim. Essa multidão tá doida. E a Assembleia estava numa confusão. Um gritava uma coisa, outro gritava outra, ninguém se entendia. E a maior parte do pessoal não sabia nem porque estava ali. Tipo, tem rolo, eu tô no meio. O pessoal se jogou pro meio da multidão e não sabiam nem qual era, sabe, um encontra o outro, sabe, o vizinho encontra o outro, e estão naquela gritaria, e aí, e que é mesmo o de hoje aí? O cara, não sei, achei que você sabia. Não, estavam assim, né, caos total. E alguns da multidão, eles acharam que Alexandre era a causa do tumulto. Um outro que estava ali no meio, né? Deixa eu virar minha página aqui. Às vezes o Guda acontece com você também, Guda, da página da Bíblia. Então, e alguns dos... Opa, volta aqui. Acharam que era o Alexandre a causa do tumulto. Quando os judeus empurraram ele para frente. Então os judeus pegaram o cara, pega esse aqui, empurra ele para frente. Aí o pessoal, é aquele ali. Gente, o tumulto começou por causa de Paulo.
sobrou para um tal de Alexandre, que devia estar pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? E ele fez o sinal, pedindo silêncio, né, com a intenção de fazer sua defesa. Acho que ele dizia assim, eu não sou Paulo não, né? Mas quando o pessoal ficou sabendo que ele era judeu, todo mundo começou a gritar durante 2... Você imagina uma multidão enfurecida, 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Tem tradução que traz Ártemis, tem tradução que traz Diana. Mas por que isso? Porque eles tinham uma bronca dos judeus. Porque os judeus não adoravam bonequinhos, entendeu? Então já tinha aquela coisa assim, judeu é aquele pessoal que tem uma religião estranha, porque para eles, para o mundo grego, para o mundo romano, religião era ficar na frente de um bonequinho adorando. Tanto que eles achavam que os judeus, no começo achavam isso, depois também achavam dos cristãos, que eles eram ateus. Eles não têm Deus. Por quê? Porque eles não têm boneco. Então, quando eles souberam que Alexandre era judeu, aí começaram a gritar, grande é Diana dos Efésios, aquele protesto todo, né? E o caos pegando. E Paulo lá, o pessoal segurando Paulo não vai. E a autoridade mandando bilhete, Paulo não aparece. O negócio tá feio demais aqui. E aí tinha a figura do escrivão da cidade. O escrivão não é como o nosso escrivão de hoje, tá? Ele era uma autoridade, alguém que recebeu sua autoridade de Roma. Alguém que tinha, assim, um peso. Ele acalmou a multidão. O pessoal só, o chefe chegou, né? Não sei se ele fez gesto, o que foi, mas ele acalmou o pessoal. E aí, ele faz um discurso muito interessante. E eu quero a sua atenção para esse discurso, porque ele tem um argumento aqui que é um argumento para hoje. E é mais ou menos também parecido com o argumento de Gamaliel que a gente já viu. Tá, o pessoal está fazendo a maior guerra por causa de Paulo, querem defender a deusa, né? Aliás, é o argumento, inclusive, do pai de Gideão lá do Antigo Testamento. Você quer defender a deusa? Ele falou assim, ô Efésios, quem é que não sabe que a cidade de Éfeso aqui é a guardadora do templo da grande Diana e da sua imagem que caiu do céu? Se a sua tradução fala imagem que caiu de Júpiter, infelizmente vou dizer, está errado, tá? Existem alguns erros de traduções clássicas e não é de Júpiter não, é do céu mesmo, tá? Portanto, gente, visto que esses fatos são inequívocos, são incontestáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não creem que Diana é a deusa, que a imagem dela caiu do céu e que a nossa cidade guarda o templo? Então, para que esse tumulto? Calma lá, gente. Vocês trouxeram esses homens aqui, e embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Estão querendo fazer um julgamento? O que eles roubaram do templo? Porque antigamente existia essa história do ladrão de templo, né? O pessoal ia roubar os templos para roubar prata, ouro, enfim. Falou, nem isso, nem mesmo uma blasfêmia contra a nossa deusa. Claro que não. Os cristãos não ficavam agredindo a religião dos outros. Eles anunciavam o caminho de Cristo. Tá vendo o exemplo? Hoje está cheio de cristão aí agredindo a religião dos outros, inclusive a religião dos outros cristãos, né? Não é isso que os nossos antecessores faziam. Eles anunciavam, eles testemunhavam no caminho de Cristo. Tanto que o escrivão falou, gente, eles não blasfemaram contra a nossa deusa. Se o Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Quer dizer, tem tribunal e tem juiz. Faz a queixa, filho. Você tem alguma coisa, alguém te prejudicou? Vai na justiça, então. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso vai ser decidido em assembleia conforme a lei. O escrivão sabia das coisas, né? Do jeito que está aqui, gente, da maneira como está, nós corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. É sedição, é golpe. Tá entendendo? O escrivão deu a real para ele. Gente, se vocês acreditam que Diana é a deusa, vocês estão querendo fazer o que com esse pessoal? Esse pessoal não fez nada contra a deusa. Se o Demétrio tem algum problema com eles, Demétrio que procure a justiça. Se tem mais algum assunto para resolver, a gente faz uma assembleia conforme a lei, mas do jeito que tá, se pegam a gente nisso aqui, imagina 2 horas de gritaria. Isso aqui é sedição, que era crime, né? Punível com a morte. Nesse caso, nós não seríamos capazes de justificar esse tumulto. Porque se chegasse lá, a Roma, chega com uma tropa lá, por exemplo, tá, o que é esse tumulto? Não, é porque ninguém sabe.
Então, gente, não, né? Não há razão para tal. Tendo dito isso, ele encerrou a assembleia. Eu vou aqui lhe explicar o que eu falei que é o argumento de Gamaliel, o argumento do pai de Gideão. A história é a seguinte: o pessoal se levanta contra o cristianismo. O Gamaliel, ele não era cristão, não. O Gamaliel era um professor lá, um judeu topzão de Jerusalém. Aí estavam lá contra os apóstolos e falou: gente, olha só, se esse pessoal aí está fazendo besteira, eles não são de Deus, você vai acabar, isso vai dar em nada. Como a gente falou, eles vão andar com os burros na água. Agora, se for de Deus, é melhor a gente não ser encontrado batalhando contra Deus. E Gideão? Gideão foi um sujeito lá do Antigo Testamento que ele destruiu lá um templozinho lá de ídolos que eles tinham na área deles, né? E aí o pessoal veio para matar Gideão. Aí o pai dele falou assim: ué, vocês querem defender esse suposto Deus? Ele não é Deus? Que se defenda? E na verdade não era Deus coisa nenhuma, né? Gideão ficou bem famoso, a história é bem legal, a gente vai chegar lá ainda, tá? E é o argumento de hoje, eu acho curioso porque tem gente que fala assim: eu vou pegar, por exemplo, o argumento do ateu, né? Não existe Deus. E aí tem ateu que é militante, é o ateu religioso, sabe? Ele é mais religioso do que o religioso. Porque ele faz um ativismo ali, e para combater esse Deus. Mas peraí, se Deus não existe, você está combatendo o quê? Combatendo uma ideia? Se ele não existe, deixa quieto, né? Mas é porque existe. Tem uma história de revolta, né? Coisa mal resolvida com a figura paterna, é outra história aí. E aí tem o pessoal que tem lá a sua religião, mas que não é cristão. E aí quer combater a religião do outro, né? E quer brigar. E não, mas o meu Deus é que é verdadeiro. Tá, se o teu Deus é que é verdadeiro, então ele é Deus. Então ele vai vencer a parada, né? Deixa ele brigar lá com outro Deus, né? É porque na verdade não é isso. As pessoas se sentem incomodadas com a fé do outro. Assim como tem cristão incomodado com a fé cristã do outro cristão. Isso é muito doido. E daí vem o conceito de seita, né? Sabe o que é seita? Eu vou encerrar aqui com essa ideia para explicar porque é um tema importante, né? Seita vem de secta, né? De seccionar, de separar. Seita não é religião do outro. Seita não é religião pequena. Seita é aquele grupo que se separa do cristianismo e fala assim, só nós que somos cristãos verdadeiros. Todos os outros não são. Só aqui na nossa tenda, no nosso templo, no nosso palácio, seja o que for, só aqui tem salvação. Nos outros não tem. Então todo grupo que faz isso é uma seita, é uma separação, é um sectarismo. É um grupo que diz assim, Deus me pertence. Eu sou dono do evangelho, eu sou dono da verdade. Isso é que é seita. E a gente vê que isso é incoerente até para os pagãos. Porque o escrivão aqui de Éfeso, ele não era cristão. Ele não era um cristão usando de um artifício para defender Paulo, não. Ele era um pagão. Ele era um adoradorzinho de boneco. É isso que ele fazia. Ele era o cara que ia lá dar beijinho em estátua, botar a mãozinha no boneco e achar que aquilo era Deus. Só que ele tinha coerência. Ele falou, gente, todo mundo sabe que a nossa cidade guarda o templo da grande deusa. Todo mundo sabe que a imagem dela caiu do céu, está com a gente. Então brigar por quê? Tá vendo a questão da coerência? Ele era pagão, ele adorava um falso Deus, mas pelo menos esse homem tentava ser coerente. Se ele acreditava que Diana era Deus, não tinha que fazer tumulto para defender. E pior, fazer tumulto ia dar ruim, hein? Porque tinha Roma lá mandando em todo mundo. Tá percebendo o negócio da coerência? Então, vamos lá, gente, não maltrate seu irmão cristão, não maltrate a pessoa de uma outra religião, não maltrate o ateu, o agnóstico. Se você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, faça o que Jesus mandou. Testemunhe do Evangelho. Testemunhar não é ser chato ficando recitando versículo, é contar o que Jesus fez pela sua vida. E para começar, você tem que deixar Jesus fazer alguma coisa pela sua vida e transformar o seu coração. Todos os dias um pouquinho a mais. Deus abençoe e até a próxima.